Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Se os irmãos olharem o texto imediatamente anterior a esse, vão encontrar uma discussão de vários grupos religiosos com Jesus a respeito da ressurreição. E Jesus então responde a esses grupos, mostrando que a ressurreição era o que estava proposto por Deus, não só para ele, que era o Messias, mas também para todos aqueles que fossem seus seguidores. E a discussão que esse texto hoje nos remete é justamente essa, a discussão que o mestre da lei faz referência aí nesse texto, é a discussão sobre a ressurreição e a resposta que Jesus deu aos saduceus que não acreditavam na ressurreição. Os irmãos sabem muito bem que os saduceus tinham uma vida muito luxuosa, muito privilegiada, e para eles ressurreição era algo que não fazia sentido, porque eles já viviam uma vida absolutamente maravilhosa. Como é que vai ter ressurreição? Como é que pode ser melhor do que a vida que eles já tinham? E por conta dessa resposta de Jesus, é que esse homem se anima a perguntar a Jesus o que ele pergunta nesse texto de hoje. E a pergunta desse homem é bastante interessante, porque ela é, segundo os estudiosos desse texto, uma pergunta legítima, ou seja, diferente daqueles que estavam tentando fazer com que Jesus falasse algo que o desacreditasse. Esse homem estava realmente interessado em saber qual era o mandamento mais importante. E quando ele faz essa pergunta, provavelmente ele estava pensando: há muitas versões diferentes, dependendo de quem era o rabino, de quais eram os mandamentos fundamentais e aqueles que eram periféricos na lei. Talvez a intenção aqui fosse justamente verificar a quem Jesus se assemelhava mais na sua compreensão sobre os principais mandamentos. E a resposta de Jesus à pergunta desse homem começa de uma maneira muito própria. Em vez dele dizer o primeiro é esse, ele começa citando uma expressão do Antigo Testamento, reafirmando a soberania de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando Jesus faz essa afirmação, é preciso a gente perceber que aqui há uma grande diferença entre afirmar que Jesus é soberano e dizer que que Deus é soberano, ou que Deus é algum tipo de tirano. É muito comum a gente imaginar, e quando se fala de soberania, principalmente na igreja, é muito comum essa ideia: se Deus é soberano, então Ele manda em tudo, então Deus é como se fosse um tipo de um grande rei, um tirano que decide tudo e ninguém pode contrariá-lo.
Perceba que soberania é diferente de tirania. O que nós temos hoje, e essa é uma das ideias mais comuns hoje no meio evangélico, é exatamente a ideia de um Deus que está mais para tirano do que para soberano. Deus é aquele que manda, Deus é aquele que é soberano, a igreja é o povo de Deus. Todo mundo tem que aceitar os valores da igreja, como se a gente fosse dominante na sociedade, o que é uma grande bobagem. É preciso perceber que quando Jesus afirma que Deus é soberano, está muito distante desse Deus pequeno que as igrejas hoje adotam, um Deus tirano. Não é essa a ideia que Jesus está dizendo. Ele está afirmando que Deus é aquele que está acima de todas as coisas e acima de todos os deuses. E aí então, com essa afirmação de que Deus é soberano, Jesus mostra como é que ele se revela. O Deus que Jesus revela é soberano, mas também se revela por meio do amor. Por isso que o primeiro mandamento que Jesus fala é o de amar a Deus acima de todas as coisas, porque esse Deus soberano nos amou primeiro. Essa é a expressão que nós encontramos lá na primeira carta de João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E Jesus então começa a revelar o primeiro mandamento dizendo: o que nós temos que fazer é responder, retribuir ao amor de Deus por nós, porque ele começou, porque ele é o que começa essa relação com o ser humano. E portanto, o Deus revelado por Jesus é o Deus que se revela por meio do amor. E perceba que a extensão do nosso amor, do amor que nós devemos dedicar a Deus, é apresentada por Jesus como sendo total. Por isso ele usa aí corpo, alma, entendimento e força. Ou seja, aliás, corpo não, coração. Coração, alma, entendimento e força. O coração, na compreensão do judeu, era o centro da vida. Tinha que se amar a Deus com o coração. A alma era o centro da espiritualidade. Tinha que se amar a Deus com toda a alma. Não é uma parte, tem que ser toda. O entendimento era o centro da razão. Tem que se amar a Deus com todo o entendimento, não só uma parte. Tem que se amar a Deus com toda a força. A força era o centro da vontade. Também tem que se amar com toda a força. Em outras palavras, a extensão do nosso amor deve ser total. E aí então nós encontramos o segundo mandamento. E o segundo mandamento está ligado ao primeiro. O segundo mandamento também é motivado pelo amor, só que agora o amor ao próximo, ao que é semelhante, embora seja diferente. Veja, todos nós, todo mundo conhece isso, não há nenhuma novidade nisso. Se você foi criado dentro de uma família com o seu irmão, com a sua irmã, você teve a mesma forma de ser criado e você é diferente do seu irmão, diferente da sua irmã. Cada um é um, cada um é diferente do outro, mas todos somos semelhantes, mesmo sendo diferentes. E aqui Jesus diz: o segundo mandamento é amar ao próximo, que é diferente, embora seja semelhante, da mesma maneira que nós amamos a Deus. Por quê? Porque assim como Deus nos ama, Ele também ama o nosso próximo. E nós temos que amar o nosso próximo da mesma maneira que Deus ama. Isso significa, da mesma forma que Deus não faz distinção entre aquele que é bonzinho, aquele que é mais ou menosinho e aquele que é bem ruinzinho, Ele ama a todos. Nós temos que fazer da mesma forma em relação ao próximo. Percebeu a importância de perceber aí que nós somos diferentes? Há aqueles que são muito próximos, que são muito parecidos com a gente. É muito fácil de amá-los.
mas há aqueles que são diferentes, que pensam de maneira diferente, que têm opiniões diferentes, que veem a vida e vivem de maneira diferente da nossa, e esses são mais difíceis de amar. Mas o que Jesus está dizendo? Ame o seu próximo da mesma maneira que você é amado por Deus e que ele também é amado por Deus. Não leve em conta nem as semelhanças e nem as diferenças. E aqui é importante a gente perceber que há muita facilidade para distorcer esse amor ao próximo. Há duas distorções mais comuns. Uma é daquele sujeito que tem uma baixa autoestima. Essa é uma das coisas hoje muito na moda, né? Tem gente que tem baixa autoestima. Ele acha que ele é ruim, que ele não serve para nada, que ele não sabe nada, que ele é abaixo dos outros. E assim, ele tem a si mesmo como inferior ao que de fato ele é. E quando a pessoa tem baixa autoestima, como é que ela se relaciona com os outros? Ela sempre acha que o outro é melhor do que ela. E isso é um problema. Por quê? Porque o outro não é melhor e nem pior. Ele é, diante de Deus, exatamente igual. Ele é amado por Deus, ainda que tenha uma autoestima melhor que a nossa. Mas há o outro lado dessa história, que é a pessoa que tem a atitude de narcisismo, aquele que acha que é a última bolacha do pacote. O mundo não seria o mesmo se eu não estivesse aqui. Tem gente que pensa isso, que acha que é muito bom, né? Ah, eu fui na igreja, mas se eu não for na igreja, o culto não é igual, porque eu não estava lá. Esse é o narcísico, esse é o sujeito que acha que é melhor do que os outros. Como que você acha que ele vai se relacionar com as outras pessoas? Ele não vê o outro como igual, ele vê o outro como inferior. E assim como aquele que tem baixa autoestima tem dificuldade em se relacionar com o outro, esse também tem. Por quê? Porque ele olha o outro de cima para baixo. Ele acha que o outro é inferior a ele. Um olha de baixo para cima, o outro olha de cima para baixo. As duas formas são distorções de como a gente deve se relacionar com o próximo. Por quê? Porque o próximo é o nosso próximo porque ele é diferente, mas semelhante. Também amado por Deus, também com as suas limitações, assim como também nós temos as nossas. E aí então Jesus diz àquele homem: não existe mandamento maior do que esses dois. E aí você olha para isso e fala assim: puxa pastor, mas eu nem sei quantas vezes eu já ouvi falar sobre amor na igreja. Uma porção de vezes, uma porção de pregação, não só desse texto, mas também de outros. A grande novidade desse texto aqui não é o amor, não é o fato de Jesus falar de amar a Deus e de amar ao próximo como a si mesmo, porque isso já estava na lei, isso não é novidade. Sabe qual é a novidade nesse texto? É a sua aplicação na vida prática, porque quase nunca o amor é praticado. A gente fala, conhece. Se eu perguntar aqui, com certeza alguém vai dizer: eu sei até as palavras gregas para amor. Amor ágape, amor eros, amor filéu, até o estergo, que é mais raro. Eu conheço até as palavras gregas para descrever o amor. A pergunta aqui é: como é que a gente coloca isso em prática na nossa vida diária? Porque saber não é sinônimo de fazer. Conhecer e entender o que é não é sinônimo de praticar. A novidade nesse texto aqui não é o amor, mas a sua aplicação na vida prática, porque quase nunca ele é praticado. Hoje em dia se fala uma porção de coisas sobre uma porção de assuntos que não se sabe, e até quando se fala a respeito do assunto que se sabe, a prática, como dizia um programa humorístico de muitos anos atrás, a prática, desse tamanhinho assim.
Dá até vergonha. Imagine se Deus fosse nos avaliar pelo tamanho do amor que nós dedicamos a Ele e que nós dedicamos ao nosso próximo. Eu vou avaliar para ver se você está dentro do esperado, né? Quando a gente vai passando o tempo e a gente vai ficando mais idoso e começa a chegar naquela fase que você precisa fazer exame médico pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, você vai lá e quando você faz os exames, você leva para o médico e já fica assim, vamos ver o que melhorou e o que piorou, né? Vamos ver onde é que eu vou tomar bronca aqui do meu exame, né? E aí o médico fala assim, seu colesterol está meio alto, hein? Olha, triglicerídeos está meio alto aqui, você vai ter que dar uma mudada na alimentação. E a gente faz o quê? A gente volta para casa e fala, preciso obedecer ao doutor. E muda a alimentação para dar uma melhorada na sua condição, não é assim? Imagine agora Deus olhando para você, deixa eu ver como é que está o seu exame aqui. Amor a mim, foi pesado na balança e foi achado em falta, né? O texto aqui fala para a gente dedicar totalmente. Sabe quanto é que você está dedicando a Deus? 22%. Que fraqueza, não? Que pouco. Não, mas vamos ver pro próximo. Pode estar melhor. Próximo, 18%. Nossa, está pior do que a Deus. Essa é a novidade desse texto e é isso que nós precisamos perceber na nossa própria vida. Nós somos chamados a amar de maneira prática. Não adianta nada saber, mas não fazer. E a resposta daquele homem é, muito bem, mestre. O intérprete da lei concorda com Jesus, inclusive dizendo que ele estava certo em falar a respeito do amor a Deus e o amor ao próximo como sendo principal. E ele até vai mais longe, e o texto diz que ele fala assim, o texto nos informa que aquele homem fala a Jesus, eu sei que o amor a Deus e o amor ao próximo é mais importante do que todas as ofertas e os sacrifícios. E aqui é um detalhe importante para nós. Esse homem conheceu e entendeu algo que hoje em dia é raro nas igrejas. Ele percebeu que o amor é o cerne da vida cristã, não são as práticas religiosas. Não é você participar do culto, não é fazer 3 orações por dia, ler 3 capítulos da Bíblia, não faltar no culto, não faltar no ensaio do coral, participar de todas as atividades da igreja. Isso é só consequência da sua relação com Deus. Não é isso que faz estarmos em comunhão com Deus. Sabe o que é que Deus espera de nós? O que Jesus está ensinando, a prática verdadeira do amor a Deus e ao próximo, porque o resto é religiosidade. E religiosidade, sabe o que é? É a prática mecânica. Eu já estou acostumado. Domingo é dia de quê? De ir para a igreja. Então você já nem marca nada, porque domingo você tem que levantar, já tem o ritual, vai lá tomar o seu café, preparar as coisas para ir para o templo, né? Isso faz parte da vida cristã? Faz, mas é um ritual, é uma atitude religiosa. E esse homem percebeu que a religião é inferior ao que é fundamental. O fundamental é o amor a Deus, que é o que deve motivar a nossa participação no culto, e o amor ao próximo, tanto aquele que a gente tem afinidade, como aquele que a gente olha e fala, meu Deus, é só pelo sangue de Cristo que a gente tem que lidar com esse. Pois é, exatamente isso. Jesus então, ouvindo essa resposta daquele homem, reconhece que ele não está longe do reino de Deus. E sabe de uma coisa? Isso aqui serve para nós também. Se a gente faz ritos religiosos, participa das coisas, mas não pratica na nossa vida o amor a Deus e ao próximo, nós estamos perto do reino, mas não nele. Porque o reino de Deus revela um Deus que se mostra por meio do amor. E é esse Deus que nós devemos amar. E o nosso próximo a quem nós devemos amar, como Deus também os ama. Há muita gente hoje
que não está longe do reino de Deus, mas não participa dele, justamente porque falta o que é o mais importante: o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu vou finalizar a nossa meditação com uma expressão que eu ouvi há muitos anos atrás. Em 79, já faz tempo, 1979 eu fui participar, eu era adolescente, fui participar de um congresso internacional na cidade de São Paulo. E aí um pregador que tinha sido convidado, ele começa a falar, e ele falava em alemão, você imagina, precisava de tradutor, e esse pregador fala assim: olha, eu participei de um congresso e o tema lá era o amor, e um falou disso, outro falou daquilo, outro falou daquilo, outro, todo mundo explicou tudo. E quando chegou a minha vez, eu era o último que tinha que falar, eu falei: eu vou falar mais o quê? Não tem mais nada para falar, tudo que tinha que falar já explicaram. E ele falou: eu vou ter que fazer aquilo que é o mais importante. Levantou e disse assim: olha, vocês já aprenderam exatamente o que é, como é, o que é o amor, as suas variantes e tudo mais. Falta só uma coisa: bote em prática, faça isso. Não adianta nada nós sabermos, mas não amarmos a Deus e ao nosso próximo. Essa mensagem serve para nós hoje. Nós todos sabemos a respeito do amor de Deus. Está na hora da gente começar a amar a Deus de maneira completa e amar ao nosso próximo como Deus nos ama. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.